meu nome é Vitória e irei ser uma das apresentadoras deste trabalho. O nosso foco será deixar esse tema o mais esclarecedor possível. Comigo estarão a Larissa, a Bruna, a Patrícia e a Danúbia. Bom, ao refletirmos sobre o conhecimento de história no Brasil, em especial história antiga, nos deparamos com alguns obstáculos que nos levam a refletir sobre o acesso a esse conhecimento e suas influências na nossa sociedade. A Base Nacional Comum Curricular, que acaba por deixar de lado a temática da antiguidade, se limitando a breves citações durante a terceira e a sexta série do ensino fundamental e, posteriormente, no terceiro ano do ensino médio. A priorização do ensino de história estaria voltada para o conhecimento da história do Brasil, onde se enfatiza e prioriza o conhecimento da nossa própria história. Contudo, se faz importante destacarmos como se dá esse processo de estudo de história antiga no Brasil. Qual a importância que devemos atribuir a esses estudos para que possamos alcançar uma sociedade conscienciadora e transformadora? Essas questões levaram ao MEC com o intuito de provar que os estudos da história antiga se fazem crucial e essencial no estudo da história. Iremos abordar o processo como se deu essa conquista de espaço e os resultados que buscamos ao apresentar a perspectiva e conhecimento de sociedades antigas nos seus processos políticos e sociais, capazes de contribuir e caracterizar na nossa sociedade atual. Também iremos destacar os principais pontos que abordam a importância da apresentação da história antiga do Brasil, onde se levanta um conhecimento sobre a origem das questões raciais, importante debate que são interesses do povo brasileiro. Podemos identificar também traços e características fenótipas existentes em povos antigos presentes no Brasil, assim como principais organizações sociais e principais influências que originaram de povos dominantes que agem com o propósito de embranquecimento, que se prevalecem presentes até hoje em nossa sociedade. Olá, eu vou falar um pouco sobre a presença da história antiga na BNCC. Quando analisamos a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, disponibilizada em 2015, identificamos a tentativa de ocultamento de pontos importantes relacionados à história antiga e as breves citações superficiais em algumas séries do ensino fundamental, como, por exemplo, no terceiro ano do ensino fundamental, onde é ensinado ao aluno sobre outros lugares de vivência e comunidades. Há também o estudo sobre décadas, séculos e milênios, utilizando os algarismos romanos. Já no sexto ano, há referência aos egípcios e ao modelo quadripartite francês, em que o aluno é convidado a conhecer e problematizar referências à Idade Antiga e discutir sobre as características, as pessoas, as ideias e os acontecimentos de vários períodos históricos, sendo um deles a Idade Antiga. A última referência ocorre no terceiro ano do ensino médio, em que há estudos do mundo europeu e asiático. Em outras matérias, como a filosofia e a física, também há referências à antiguidade. Na filosofia, por exemplo, há uma referência sobre a Grécia Antiga, onde é identificado o início do pensamento filosófico. Já na física, os alunos estudam o movimento não inercial em Aristóteles, a descrição das constelações em diferentes culturas do hemisfério norte e sul, como a Europa atual, a Babilônia da Antiguidade e as comunidades indígenas da Amazônia. Estudam também magnetismo na Antiguidade, átomo grego, entre outras matérias. Com isso, podemos identificar a maneira sucinta e muitas vezes pouco discutida em que é abordada a história antiga no cotidiano de aprendizagem dos alunos. A presença da antiguidade surge de maneira escassa, contribuindo com que o conhecimento da antiguidade se apresente de maneira obscura na compreensão da formação. Segundo a BNCC, a área de História deveria enfatizar a história do Brasil, pois, segundo o mesmo, deve-se conhecer a história do Brasil para conhecer a própria história, já que essa faz parte de cada brasileiro. Outro argumento apresentado é que há mais facilidade no conhecimento e visitação de fontes como monumentos e documentos. Claramente, esta linha argumentativa não leva em conta a existência de museus. Por exemplo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro,
que até a data de publicação da BNCC de 2016 não havia sofrido incêndio criminoso. O museu possuía um grande acervo do Egito Antigo, sendo um dos poucos que preservava uma múmia em excelente estado de conservação, e sendo considerado um dos maiores da América Latina. Os museus são uma forma de documentos não escritos, que possuem grande valor, visto que através da sua observação somos capazes de conhecer parte da história de nossos antepassados e suas maneiras de expressão cultural, crenças, rituais, danças, objetos, escritas e etc. Podemos identificar que o princípio dos estudos históricos no Brasil tende-se a ser voltado para a própria história nacional, desconsiderando a importância dos demais conhecimentos gerais da antiguidade. Desta forma, de acordo com a doutora Dominique Santos, autora do artigo O Ensino de História Antiga no Brasil e o Debate da BNCC, utilizado como referência para este trabalho, a história no Brasil é presentista e brasilcêntrica. A primeira versão da BNCC incomodou os docentes da área, e isso fez com que os debates sobre a exclusão desta temática no ensino escolar tomasse espaço. Foi preciso analisar e contrapor a importância desse ensino, e como tal conhecimento traria grandes benefícios à compreensão da nossa sociedade como indivíduos. Eu estou aqui para tentar convencer vocês do porquê devemos estudar história antiga no Brasil. A BNCC ela é obrigatória no ensino público e sendo facultativa no ensino privado. E quando a BNCC propõe que uma parte da história seja apagada, que ela não seja debatida, isso faz com que o ensino ele seja elitizado, o que parece ser, de certa forma, proposital, pois é na antiguidade que noções importantes para a vida em sociedade nascem, como a noção de política, cidadania e democracia. Apesar de a democracia ateniense ser extremamente restritiva, limitando-se a apenas uma pequena parcela da sociedade de homens livres de posses, esse novo modelo político de fazer política, ele trouxe um modelo mais participativo. E quando a gente leva para a sala de aula um debate sobre uma política participativa, a gente faz com que o senso crítico dos nossos alunos seja trabalhado e que o interesse em participar do debate da vida política nasça. Entretanto, ao analisarmos a BNCC, verificamos que o estudo da história antiga ele se limita ao 6º ano do ensino fundamental, que é na fase de uma criança onde o seu senso crítico ainda não está totalmente em formação. E esse debate ele se estagna ali naquele 6º ano, ele não é levado à frente, não é debatido no ensino médio, por exemplo, onde apesar de, na teoria da BNCC, esse debate existir, na prática ele não existe de fato. Como um argumento para tentar legitimar essa exclusão dessa parte da história, é utilizado o discurso de que geograficamente não é interessante para o Brasil estudar esses povos, visto que eles se desenvolveram, em sua maioria, na Europa, na África e na Ásia. Entretanto, essa argumentação é totalmente desonesta, pois apesar de fato, a geografia ela influenciar o modo de viver e de se relacionar dessas sociedades, isso não impede que essas mesmas formas de se relacionar não sejam estudadas em qualquer parte do mundo, pois a forma como eles se organizavam serve como parâmetro para estudo de questões atuais da nossa sociedade, como as questões de gênero e as questões raciais. Olá, pessoal! Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o estudo da história antiga na desconstrução dos alicerces eurocêntricos. É somente com o conhecimento da antiguidade que teremos a consciência das estruturações existentes na nossa sociedade.
é necessário compreendermos a discriminação existente nas sociedades antigas. A xenofobia, por exemplo, é uma característica que podemos encontrar nos povos gregos e romanos. Eles consideravam qualquer estrangeiro como bárbaros. E eles utilizavam na sua produção a mão de obra escrava branca, enquanto sua dominação se limitava ao território europeu. Porém, com o imperialismo helenístico e romano para o norte da África e Oriente Médio, esse quadro ele mudou. Com a expansão do seu território, suas dominações grego-romanas ocasionou o contato com as outras etnias, provocando um impacto na produção do conhecimento grego. A natureza e a inteligência humana acabaram por se definir segundo os critérios baseados no fenótipo. Acreditavam que os aspectos raciais eram que determinavam as qualidades e defeitos morais dos seres humanos. A cor preta era relacionada à marca dos covardes. O estudo da história antiga se torna um importante instrumento para o diálogo internacional ao pensar pelas movimentações populacionais entre os continentes. Ela oferece ferramentas que contribuem para a compreensão de múltiplas experiências no decorrer da história da humanidade, combatendo o eurocentrismo e nos conectando com as perspectivas da internacionalização do ensino. Ao abordarmos esse assunto, contribuímos para a desmobilização do eurocentrismo, ainda muito enraizado nas nossas bases de organização social. Através do estudo da antiguidade e do desenvolver do senso crítico, é possível perceber como a África e parte da Ásia foram o centro mais dinâmico da história humana, e isso é fundamental para se tecer uma crítica ao eurocentrismo. A importância de se estudar a história antiga no Brasil foi tema de um debate que reuniu diversos grupos, e entre eles tinha um coletivo de professores da história antiga. Ao reivindicarem a estruturação da BNCC, esses profissionais eles reivindicaram a inclusão dos estudos da história da antiguidade, levando em conta alguns argumentos. Por exemplo, a multiplicidade de experiências e percepção de que as identidades são socialmente construídas. A observação das experiências humanas interessantes auxilia nas discussões fundamentais à formação do ser humano, auxilia na crítica do eurocentrismo, na crítica ao racismo estrutural ao Brasil, amplia a percepção que o Brasil é parte da história e da experiência humana, possibilita saberes e diversas áreas além da história, amplia o conhecimento e a capacidade reflexiva dos estudantes, entre outros argumentos que reforçam a necessidade do estudo da história antiga. Mas mesmo com todas essas argumentações, elas não foram consideradas sendo analisadas por pessoas não relacionadas com os estudos antigos, mantendo assim a ausência e a lacuna existente entre os estudos da antiguidade na BNCC. Podemos analisar que ainda se faz necessário cobrarmos cada vez mais a abrangência da temática no ensino fundamental e no ensino médio, onde há uma maior preocupação de conscientização, desenvolvimento do senso crítico. Só dessa forma que é possível combatermos os princípios eurocêntricos que ainda regem a nossa sociedade.
para construirmos uma sociedade mais justa, igualitária e consciente político. Como podemos observar, o ensino da história antiga se torna tão importante quanto as demais temáticas históricas, cumprindo seu papel de conscientização social e humanitária. Ela nos proporciona uma noção mais abrangente sobre a nossa origem como indivíduo social e político no meio ao qual estamos inseridos. Ela se faz importante para desmistificar conceitos e desconstruir essa existência de dualidades entre opressores e oprimidos, entre seres superiores e inferiores, que constitui uma sociedade completamente desigual. Ao desafiar esses alicerces eurocêntricos que formam a nossa sociedade, a disciplina de história antiga contribui para a construção de uma nação mais justa e igualitária, a fim de contribuir para um corpo social mais promissor. Quando ela abrange as nossas raízes, ela promove a nossa conscientização como indivíduos e justifica uma série de erros e problemas que encontramos na nossa sociedade. Por isso se faz necessário com que levantemos esse assunto, através de argumentos que legitime essa busca por esse espaço na Base Nacional Comum Curricular, para que a gente possa desenvolver trabalhos através dessa temática que contribua na formação do indivíduo social. Esse papel está inserido diretamente na função da escola e se faz importante presente da história antiga nesse meio. Enfrentar, argumentar e criticar essa estruturação falha que rege a nossa sociedade está inserido na função problematizadora do ofício do historiador. Questionar, desenvolver o senso crítico, avançar com descobertas e desenvolver análises científicas que favoreçam a nossa construção como seres humanos atuantes socialmente.